Boa tarde, quer dizer, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É, gente, eu ainda estou começando a ver, né, como que é essas coisas de câmera, tá? Porque eu, na verdade, não tô, acho que é por aqui, em algum lugar. Ah, a câmera tá ali. Entendi. Bom, continuando aqui o vídeo do Ian Almeida. Como eu estava falando, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreva agora, deixe seu like, compartilhe com todos os amigos que você vai estar me ajudando, porque eu sei muita gente que vê o meu canal e não está se inscrevendo. Vamos colaborar, né, gente? Bom, vou fazer um vídeo a cada semana, ok? Bom, hoje eu vou falar sobre a minha crítica ao governo brasileiro. Bom, a gente sabe que desde o golpe republicano, o Brasil não está indo muito bem de economia, da inflação, dos impostos, etc. Bom, para você que provavelmente sempre ouviu aquela história de que todos na monarquia foram vilões e a república é democrática, ou alguma coisa assim, estabilizada, etc., mas não é, querido. Democracia não significa república. Democracia significa a justiça que aquele governante e o seu povo, junto a ele, seus deputados, senadores, etc., e os cidadãos fazem. Aqui no Brasil é como vários países no mundo que poderiam estar pressionando os políticos para eles fazerem um trabalho bom para o Brasil e parar com essa palhaçada de ficar roubando a gente. E as pessoas deveriam saber mais sobre política. É claro, porque na monarquia que o Brasil teve, a gente foi governado por 300 anos pela monarquia. Na verdade, 324 anos. Bom, até 1822, quando o Brasil ainda não era independente, até 7 de setembro, o Brasil era uma monarquia absolutista e quem estava governando eram os reis de Portugal. Tanto que muitos professores falam que deveria ter um voto escolhendo se queria monarquia ou se queria república. Mas, na verdade, Dom João VI ele já tinha falado que a única pessoa que poderia proclamar a independência era um membro da Casa Real Portuguesa. Ou seja, nenhum aventureiro republicano. Porque a gente sabe, teve a Inconfidência Mineira, iria ter uma república, porque por causa do Tiradentes, o Tiradentes não foi um herói, ele estava fazendo conspiração ao monarca português. Então, bom, ele teve o seu final. Porque os livros de história sempre tem que ter um herói, e esse herói não é um herói. Tiradentes não é um herói, querido. Vocês queriam proclamar a república, entre aspas, naquela época, enquanto o Brasil ainda estava, acho que no processo não tinha, as pessoas nem viam os reis de Portugal aqui. Era um momento que o Brasil ainda estava querendo empurrar o boi atrás e a carroça na frente. E é óbvio que não aconteceu. Isso só aconteceu em 15 de novembro de 1889, por causa que a monarquia aboliu a escravidão e a elite aguária, a elite dominante, escravocrata, e o próprio povo que era muito, as pessoas não tinham uma mente muito à frente da sua época. Eles ainda queriam a escravidão. E o Brasil, na verdade, já deveria ter feito isso há muito tempo, só que não fez por causa disso. Não tinha como abolir a escravidão naquela época. Uma monarquia constitucional parlamentar muitas vezes é um federalismo, só que com o monarca e não com o presidente. O monarca é o chefe de Estado. O chefe de Estado é o representante do povo. Além disso, ele pode sancionar ou vetar as leis e projetos do Congresso Nacional. Também pode vetar os referendos, que na verdade isso não é de gosto pessoal ou de escolha pessoal. Chefe de Estado é representante do povo. E o monarca, desde criança, quando ele é o príncipe herdeiro, ele é treinado a estudar, etc.
ter as melhores educações do país, para que ele não tenha, por exemplo, igual a monarquia russa, que era uma monarquia absolutista, o rei mandava em tudo. O Brasil era uma monarquia constitucional parlamentarista a partir de 1824, quando teve a Constituição. E essa foi a Constituição mais justa e clara do Brasil. Não existia imunidade parlamentar para os deputados. A gente está sabendo muito bem que no caso da Flor de Lis, na Constituição brasileira está falando que essa imunidade parlamentar diz que um parlamentar com essa imunidade só pode ser preso em flagrante. Nem com provas a gente pode prender essa pessoa. Nem a Polícia Federal, nem a Civil, nem a Militar, nem o presidente querendo. Ele não pode violar as regras. E ele sabe muito bem que na posse de presidente, como em todas as repúblicas, ele tem que fazer um juramento que não iria ultrapassar as leis e respeitar a Constituição. Isso que o imperador fazia. O primeiro reinado foi muito turbulento por causa da Domitila de Castro, né? Que você sabe muito bem, amante de Pedro I. A Leopoldina não era uma gorda inútil, era uma mulher muito inteligente, era a princesa herdeira, que foi enviada para o Brasil com um casamento à procuração. Bom, a gente sabe o que aconteceu, né? Na verdade, o melhor seria, depois da independência do Brasil, ela ter voltado para a Áustria. Só que aí ela estava apaixonada, etc. Mas foi a pior opção que ela fez. Morreu cedo, infelizmente. Pedro II nasceu e a sua mãe morreu quando ele tinha 1 ano. O Bonifácio plantou na cabeça do príncipe herdeiro Pedro de Alcântara, que posteriormente seria o nosso segundo e, infelizmente, por enquanto, o nosso último imperador, que seria Pedro II. E o seu título seria o Magnânimo, porque ele era muito, mas muito inteligente. Ele gostava de biologia, gostava de ciências, ele ajudava a ciência no Brasil. Muita gente fala que o Império do Brasil, mesmo sendo um governo aguário, com escravidão, não tinha tecnologia, mas tinha. O Brasil foi o segundo país a ter escolas para deficientes, por causa que Pedro II, ele via isso, a ecologia. O Parque Nacional, aqui no Rio de Janeiro, o próprio imperador mandou plantar essas árvores do habitat natural dela, porque, né, tiraram as árvores de café para vender, porque o Brasil estava, né, exportando. Até hoje o Brasil exporta café, e a era de ouro do café foi no Império até o fim da República Velha. Bom, o que aconteceu? O Brasil tinha um poder moderador. O imperador era o chefe de Estado. O chefe de Estado é representante do povo. Ele pode fechar o Congresso, ele pode sancionar as leis, ele pode vetar os projetos e referendos, etc. Ok? Além disso, é o chefe das Forças Armadas, né? Além de tudo, ele pode começar ou sancionar por exemplo, se o Brasil continuasse sendo uma monarquia, eles sim, depois que o Império Qin foi derrubado, o Império Chinês foi derrubado por causa do ditador comunista, o Brasil não passaria nem 2 vezes, o imperador já iria quebrar as relações diplomáticas iria sancionar as relações diplomáticas com a China, porque a gente sabe muito bem, gente, a China é um país manipulador. Ele quer usar a agricultura do Brasil para alimentar os seus 1 bilhão de pessoas. Eles usam o rio que eles tinham, que tinham até golfinho, os golfinhos da China, que eles morreram, sabe por quê? Porque jogaram tudo naquele valão onde os golfinhos moraram. Entendeu? A China e os Estados Unidos estão destruindo a poluição. Por causa de que a educação dos 2 países, ambos os 2 países, tem pessoas que são arrogantes, que são mal educadas, igual o Brasil. O povo não ajuda a ecologia.
Se um cara foi lá e tirou a planta, a gente deve ajudar e plantar uma planta naquele lugar que o cara desmatou. Gente, acorda, Brasil. O Pantanal, a Amazônia tá acabando. Se a gente não fazer nada, se o presidente ficar de... Me desculpe o termo, mas se ele ficar de cu doce, não vou aceitar a proposta, ui, 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 não vai pra frente, meu Deus, não vai pra frente. O Brasil precisa de sim um governo conservador que tenha as suas tradições e que tenha uma educação, um ensino de história sem doutrinação histórica, entendeu? Pedro II, ele era um homem muito gentil, muito inteligente. Ele era treinado desde criança, porque ele era o príncipe herdeiro. Como eu falei, ele tinha os melhores ensinos do país, eram destinados a ele, eles tinham seus conselheiros. Olha, a coisa está muito ruim para as fazendas agrícolas. Os escravos estão tacando fogo, fazendo revoluções para eles fugirem. Como o povo e os escravocatas tinham ainda essa ideia retrógrada de ficar fazendo os pretos e pardos de escravos, isso não era bom. O Brasil não poderia ser movido por só café, somente por café, aquele que eu esqueci o nome, a planta, aquela outra planta e o sistema agrícola. Por isso, tanto que Pedro I, a José Bonifácio e a Leopoldina no primeiro reinado eram sim abolicionistas. Eles queriam acabar com a escravidão junto com a proclamação da independência. Só que infelizmente eles não conseguiram. Bom, é a seguinte forma. Além disso, o imperador ele pode demitir, ou a rainha da Inglaterra, como um exemplo, eles podem muito bem demitir qualquer parlamentar que estiver em um caso de corrupção, ou seja, ele exonera aquela pessoa do cargo. Que maravilha que seria para o Brasil se todos os políticos corruptos a metade fosse presa e a outra fosse exonerada do cargo. Porque os caras não merecem um cargo tão grande do Brasil, deputados federais, vereadores, senadores, roubando os cofres públicos do Brasil. O Brasil precisa privatizar os bancos e proteger os cofres públicos. É isso que nós devemos fazer. E com isso nós temos que exonerar os cargos desses políticos corruptos, assim tendo somente 2 partidos no Brasil. O Partido Monarquista e o Partido Republicano, com a volta da monarquia pela família imperial e oficial Orleans e Bragança. Ok? Então é isso que eu defendo, a verdadeira democracia. Se o cara é corrupto, exonera do cargo, sem imunidade parlamentar. Os caras não merecem um negócio desse. Os caras ficam roubando. Não pode prender, só pode prender com flagrante. Que papelada. O Brasil precisa de uma nova Constituição mais liberal e conservadora e não a Constituição de 88, que é totalmente esquerdista, que tem algumas linhas da Constituição atual que até hoje está servindo a nós, que, gente, eles têm os parágrafos que não dá para entender o que eles querem fazer. Não, no Constituição do Império, que era de 1824, era direto. Os políticos não têm totalmente liberdade política para roubarem a gente. Tanto que no segundo reinado só teve 3 casos de corrupção, porque nós valorizamos a nossa moeda. O Brasil é respeitado por isso, por ter uma política estabilizada. Se o Brasil continuasse assim, se abolisse a escravidão, Princesa Isabel, Pedro II, irmãos Rebouças, eles lutaram juntos para abolir a escravidão. E o que o povo fez? Chutou o imperador do trono. No caso, foram um terço dos militares que estavam insatisfeitos com a coroa, porque falam, aquele vitimismo, sabe? Eu não estou sendo valorizado. Porra! O cara recrutou, desculpa a palavra, o cara recrutou no Voluntários da Pátria, comprou armas para vocês chutam o imperador do trono? Que palhaçada! E ainda falaram que iam honrar o nosso monarca. Que papelão! Se tu não vai honrar o governante, então sai, cara, sai!
chefe de governo seria o primeiro-ministro, que naquela época era o... Só um minutinho. Que naquela época... melhor a luz, né? Acho que é melhor a luz, para vocês me verem melhor, né? Que era... O primeiro-ministro era o chefe de Estado, que naquela época era chamado de presidente dos ministros. O que ele faz? Ele, junto com o parlamento, que manda no Brasil. Eita! E o imperador que vai fazer? Eu falei todas as funções dele, no caso, né? Do imperador do Brasil. Ian, os Orleans Bragança não morreram, não tem mais, mas não tem nem mais herdeiro ao trono. Tem sim. Sabe por quê? Teve o plebiscito de 1993, mas a gente sabe que a imprensa brasileira fez a mesma coisa com Enéas, chamando a monarquia, fazendo chacota com a monarquia, chamando a gente de maluco, os monarquistas de maluco, fazendo chacota com a família imperial brasileira. O próprio Jô Soares fez chacota com a gente. Sim, nós queremos o Brasil ser respeitado novamente. As pessoas têm que entender que tem que parar de ser baba-ovo de país, ainda mais Estados Unidos. Ah, mas lá a República deu certo. O Brasil não tem tradição republicana. O Brasil nasceu monarquia e só vai dar certo sendo uma monarquia. Pronto, e acabou. É claro, monarquia não é milagre. Voltou, tudo vai ser resolvido. Não, mas a grande parte vai ser. O povo vai ter um ensino, uma saúde, uma cultura mais estabilizada, uma segurança. O turismo vai aumentar porque o Brasil vai ser mais seguro. Os bandidos vão ser presos. As favelas serão combatidas e as pessoas que moravam lá irão para um condomínio fechado. Nós iremos destruir as favelas. Se puder, destrói junto com os traficantes lá dentro. Porque traficante bom é traficante na cadeia. Ou como diz o Alborguete, é melhor matar esses caras, enterrar logo no cemitério. Porque, gente, vida de crime não compensa. Ou vai pra cadeia, ou vai pra cova. Então, ou vai ser cremado, ou vai pra gaveta, ou vai pro coisinha, né, debaixo da terra. Cara, porque quando a gente morre, quando a gente fica debaixo da terra, todo mundo é igual. Não interessa riqueza material, beleza, não interessa as coisas superficiais, estamos todos iguais. Vamos morrer, aqui o osso, nosso osso, vamos acabar como um esqueleto. A pele vai murchar, tudo vai murchar, o cabelo vai ficar todo gente, vamos acabar todos iguais. Então para com essa palhaçada. E pobre, vai trabalhar, querido. Não interessa. Mas o rico... Gente, o rico tá te dando um emprego. O rico é empresário, cara. E ser empresário no Brasil não é fácil. O cara tem que montar aqui, Vocês acham que R$1 milhão é o suficiente no Brasil, mas não é. A pessoa precisa... Não é, querido, não é. Precisa de pelo menos uns 10 milhões para viver no Brasil. Nós temos 92 impostos no Brasil. No Brasil, o Império era 15 cacetas. O Barão de Mauá era amigo do Imperador Dom Pedro II. E o livro de história, como é doutrinado historicamente, estão falando ao contrário. Estão falando que eles são inimigos. Como assim, gente? Os Bragança brasileiros e os Mauás, eles foram para o exílio juntos. Meu Deus do céu, qual o problema de vocês? Minha Nossa Senhora, viu? Não tem como entender vocês, sinceramente, gente. Sinceramente. Não tem. A República não deu certo no Brasil. Nós precisamos de tradição. O povo fica dançando funk, gente. Cheio de palavrão. Estão erotizando as nossas crianças. As crianças estão sabendo, toda gostosa, rebana, senta. Que é isso, gente? Sexo para as crianças. É por isso que eu falo, tem que ter educação sexual, sim. Chegar a 10 anos, filha, não pode fazer sexo, tá? Vamos esperar fazer 18 anos. Na minha opinião, se casa com a menina. Tem tudo planejado. Não faz assim, cara. Não é por causa de curiosidade. Vai lá e engravida a menina.
E depois o vagabundo vai fugir. Muitas vezes o cara engravida uma mulher. O menino engravida uma menina de 13, de 15 anos. Até mesmo em um baile funk. Ou seja, não dá, gente. É até mesmo um traficante que fez estupro coletivo com uma criança de 12 anos. E aí uma tal de amigas lá no baile abandonaram a menina lá. No caso, a menina não era nem pra estar no baile funk. O baile funk pra adultos já é uma putaria. Imagina pra uma menina de 12 anos. É massa de manobra. Só tem palavrão. É aquele Juliette. É o crime, é nice, é uma maconha. Não. Sou contra a legalização das drogas. Eu sou contra as drogas e a favor da vida. Porque até, aliás, os meus 2 irmãos morreram por causa desta bosta, desta cocaína e maconha. Não gosto de droga. Tinha até uma maconha, me desculpe, mas aqui no meu condomínio, tinha até uma maconheira aqui em cima que ficava fumando maconha. A FDP foi embora, graças a Deus não tá mais fumando. Sábado passado, ela fumou de novo e deu pra sentir o cheiro. Não gosto, o cheiro já é horrível, gente. A pessoa já perde o cérebro, já fica toda burra, já perde a consciência, perde a inteligência que a pessoa tinha. Todo mundo que ingere drogas, a capacidade de raciocínio diminui. E isso é cientificamente provado. Entendeu? Biologicamente provado também. A pessoa injeta maconha, a pessoa fuma maconha, cocaína, cheira cocaína. Então não é bom, gente. Vamos seguir na linha? Vamos seguir o que o teu pai tá falando? E se o teu pai for marginal ou marmitinha de bandido, não cai nessa história não, cara. Você tem que ajudar os heróis do Brasil. Estuda, cara. Estuda sobre política. O povo tem que estudar sobre política. Quem são os honestos, políticos honestos? Carla Zambelli, Paulo Martins, o príncipe imperial, que é deputado federal e que negou o salário de deputado. Muita gente tá mamando no governo, né? Até o príncipe imperial tá lá para mamar o dinheiro do povo. Não, ele trabalha. Acho que ele recebe, não, é o Laudeme, né? De Petrópolis e tal. Ele também, acho que ele tem um outro trabalho, etc. Bom, ele não aceitou o salário de deputado, porque até lá ele está muito bem. Já tem seu apartamento, já comprou tudo. Além disso, se a monarquia voltar no Brasil, será igual à família real britânica. Somente o monarca vai receber, desculpe o erro, vai receber salário. Os outros membros da família real britânica, além de estudarem nos melhores ensinos e tal, né, eles têm oportunidade e tal. Além disso, todos os príncipes, tirando o monarca, né, que está no poder, que é o consorte, ninguém pode estar acima dele, que recebe salário. Os outros têm que ter uma profissão. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Como o herdeiro Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança não está no poder, ele tem sua profissão, que ele é químico, né? Ele trabalha, né? O trabalho dele, a profissão dele é de química. O Dom Bertrand, que é o segundo na linha sucessória, é advogado. O Rafael, já não sei, os outros herdeiros também não. Se eu não me engano, o Dom Antônio é engenheiro, alguma coisa assim. Eu nunca vi a família imperial, nunca fui em nenhum encontro, mas pretendo ir aqui no Rio. Eu moro aqui no Rio, foi a capital imperial, gente. E olha o que está acontecendo, né? Os cariocas foram os primeiros que levaram o golpe da República e são todos doutrinados. Menos alguns, né, que fazem passeata. Monarquia, cara. Tô falando dos militantes, tá? Porque a verdadeira militância é lutar pelos seus direitos. E nesse movimento moderno LGBT, vamos lacrar, lacração. Só a turminha da lacração ridícula. Quem importa mesmo no movimento LGBT, não tô falando do movimento monarquista, tá? Tô falando do movimento LGBT. O que importa no movimento LGBT é quem fundou ele.
Quem fundou o movimento? Léo Áquila, Cacá de Poli, eu esqueci o nome dela agora, que foi a primeira lá, foi ela que começou o movimento, entendeu? A única coisa que no movimento monarquista não vai acabar é que os monarquistas não são lacradores, os caras falam a verdade. Só não vem falar que é a quarta economia mundial, porque o Brasil naquela época era a 13ª economia, mas tinha uma política estabilizada. Por isso que Pedro II foi um dos chefes de estados mais respeitados do mundo. E poderia ser o mais respeitado se o Brasil tivesse continuado como uma potência mundial. O Império do Brasil, a monarquia tem tradições. Parar com essa putaria dessa funk. Tá demais, né? Erotizar nossas crianças. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. É porque eu não consigo ver. Eu não sei nem onde que é a câmera. Acho que é aqui, né? Oi, gente. Eu não consigo ver. É porque a tela do computador tá ligada. Assim, eu tô vendo na área de trabalho. Pra quem tá falando que eu tô com cola, eu não tô não, tá? Isso daqui é tudo na minha cabeça, na minha mente. Bom, é isso. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com todos os amigos. Vou aprender a editar os vídeos também, porque né, tem que ter mais imagens, tem que ter mais legal, porque senão o engajamento aqui no YouTube não vai ser nada bem. Faz 3 meses que eu lancei meu último vídeo. Então eu preciso lançar a cada uma semana para vocês não enjoarem nem se desinscreverem. Um beijo para vocês.